Bom, eu peço que nesse momento você feche seus olhos e peça a Deus para abrir o seu coração. Peça a Deus para que Ele possa revelar tudo que será falado hoje aqui para você e que seu coração esteja aberto para ouvir as boas novas da palavra do nosso Pai. Bom, o tempo tem passado muito rápido, né? O ano de 2020 começou um dia desses e já aconteceram tantas coisas. E no decorrer do período passamos pelo Setembro Amarelo, passamos pelo Outubro Rosa. Estamos hoje findando o Novembro Azul e sexta-feira, né, iniciamos a Black Friday. E são muitas campanhas. Mas de repente você pode estar agora, nesse exato momento, pensando, mas poxa, André, você misturar campanhas tão relevantes no mesmo pacote, colocar Black Friday, sei lá, eu acho que talvez isso não esteja correto. Bom, mas eu estou aqui falando e você está aí me ouvindo. Mas talvez se estivéssemos lá agora na cantina, talvez você se sentisse mais à vontade para colocar o seu contraponto. Se estivesse se sentindo mais à vontade, principalmente se você está engajado em uma dessas propostas, e se você de repente trabalhou em uma dessas propostas, se de repente você no período do Setembro Amarelo, né, fez tanto trabalho e de repente eu venho aqui e falo, incluo em tudo isso a proposta da Black Friday, e você talvez se sinta provocado por isso e queira começar a falar comigo. Bom, então imagina que nós estivéssemos na cantina. Eu vou pedir para você então, eu vou te pedir uma prática. A minha área de tecnologia, uma das partes desta área, que é a parte de desenvolvimento de software, a gente usa muito um termo chamado abstrair. Todas as vezes que estamos num período de desenvolvimento, a gente sempre usa o termo abstrair. Precisa abstrair dos problemas que estão surgindo ali nos códigos que estamos produzindo. E o que eu peço para você nesse momento é que você abstraia isso que eu acabei de falar para você. Abstraia. Se eu falei para você, em meio a tantas campanhas bacanas, eu misturei a Black Friday. Mas quando eu digo para você abstrair, e aí eu pergunto para você, alguém já ouviu, ou alguém já falou isso para você no momento em que você estava meio aborrecido com alguma coisa? Alguém já falou para você assim, não, abstrai isso aí, cara, abstrai. Então, eu também já ouvi muito isso. Só que parece que quando alguém fala assim para você, abstrai, a pessoa está falando para você, deixa isso para lá, deixa rolar. E na verdade não é bem isso. Na verdade, quando eu peço para você abstrair aquilo que eu acabei de falar para você, eu só estou falando para você avaliar por um outro ponto de vista. Eu estou propondo a você desconsiderar algumas partes do que eu te falei e considerar outras partes. Eu não estou pedindo para você deixar para lá. Eu só estou pedindo para você reavaliar. Bom, e por que eu estou falando tanto sobre este conceito de abstração? Vamos abstrair. Porque de repente hoje eu fiz uma provocação falando sobre campanhas de prevenção à saúde
misturada a uma campanha de vendas. Mas amanhã talvez a sua provocação pode ser alguém que lhe fechou no trânsito. A sua provocação pode ser o seu cônjuge que lhe distratou logo de manhã cedo. Talvez a sua provocação possa partir do seu filho, ou quem sabe, o seu vizinho que constantemente atrapalha a garagem da sua porta das mais diversas formas. Abstrai. Eu não estou falando, deixa para lá o que seu cônjuge fez, deixa para lá o que seu vizinho fez, deixa para lá aquela pessoa que lhe fechou no trânsito. Eu só estou falando assim, desconsidere algumas coisas, considere outras. Essa prática, ela é importante porque ela fará com que você tenha reações que não lhe cause danos a todas as provocações que chegam até você. E eu quis fazer esse adendo sobre abstração porque eu vejo que é uma prática que precisamos ter mais frequentemente. Bom, mas voltando lá na cantina, você estava... É um absurdo, André. Black Friday. Pô, não é possível. Mas eu pedi para você abstrair tudo aquilo que eu falei para você. Eu não falei para você deixar para lá. Não deixe para lá aquilo que eu acabei de falar. Só abstraia. Vamos avaliar por um outro ponto tudo isso que eu falei. Por exemplo, se nós pararmos de olhar a capa, olha a proposta. Vamos parar de olhar a capa de todas essas campanhas. Vamos olhar para o contexto e vamos olhar para a proposta dessas campanhas. E se nós avaliarmos o contexto e se nós olharmos a proposta destas campanhas, não vai ser difícil nós chegarmos a um ponto importante. Todas estas campanhas têm uma proposta. A proposta é que eu e você mudemos de atitude. É isso que eu estou pedindo. Abstraímos. A gente estava lá na cantina, agora no embate. E você aborrecido porque de repente eu falei. Mas olha, no meio dessa abstração, talvez agora você concorde comigo. Não importa se a campanha é de estar sobre o contexto de prevenção de saúde, sobre o slogan você não está sozinho. Talvez a campanha que tem o slogan seja amiga do peito. Talvez com o slogan cuidar da saúde também é coisa de homem. Ou se o slogan esperamos 12 meses para ter esses preços. Então, compre aquilo que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, mesmo que esteja baratinho. Não deixa de ser uma propaganda para que você tome uma atitude. Cuide da sua saúde. Tome uma atitude. Gaste o seu dinheiro. Mas, sobre gastar o dinheiro, sobre comprar o que não precisa com o dinheiro que você não tem, abstraia isso e a gente conversa numa outra ocasião, tá ok? Bom, mas voltando aqui a essa questão da campanha. Campanha por campanha, nosso pai, há 2000 anos atrás, também iniciou uma campanha. E essa campanha também tem um slogan. E esse slogan está lá em Mateus 4,17. Onde a parte B vai nos falar o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E queridos, esta é a campanha que nós devemos gastar o máximo de tempo em estar
praticando, em estar divulgando. Esta é a campanha que temos que gastar o máximo de tempo. Mas eu também não quero que você pense que eu estou desqualificando qualquer outra campanha que tenha partido da mente humana. Eu não estou desqualificando estas campanhas que foi o início da nossa fala. Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul. Não estou desqualificando. Eu só estou ressaltando uma campanha que é boa, perfeita, agradável. Uma campanha onde o jugo é suave e o fardo é leve. Esta é a campanha que precisamos guardar e divulgar. Bom, mas de repente você pode falar para mim assim: André, mas bonitas palavras, um tom de voz bom, bacana o que você está falando, é muito bacana. Mas e aí? Por que essa campanha? Bom, porque essa campanha, no meu entender, em tudo que eu tenho aprendido da palavra de Deus, é a campanha que vai nos trazer mudanças de atitudes duradouras e verdadeiras. Eu digo a você que, sem medo de errar, que eu creio que esta seja a única campanha duradoura e verdadeira. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E quando Jesus inicia essa campanha, Ele quer dizer para mim e para você, para mim e para você não. Ele disse isso a todos os nossos antepassados. Talvez o meu avô, meu bisavô, o meu trisavô, talvez nenhum deles tenha dito: sim, eu quero essa campanha para minha vida. Mas eu, você que está em casa, nós podemos dizer sim para esta campanha. O nosso Deus é um Deus de gerações. As nossas gerações, os nossos antepassados tiveram as mesmas oportunidades que nós estamos tendo de dizer sim a uma campanha de mais de 2000 anos atrás. E eles não disseram, muitos deles, por que queriam dizer sim a uma campanha que surgiu um dia desse? Bom, são perguntas que começam a surgir na sua mente e você precisa começar a buscar algumas respostas. E Deus te ajuda a encontrar respostas. E aí eu comecei a estudar e eu percebi o porquê que é difícil muitas das vezes você mudar de atitude. Queridos, qualquer atitude, qualquer mudança de atitude fora da palavra de Deus, qualquer atitude fora da palavra de Deus precisa passar. Qualquer atitude fora da palavra de Deus, ela vai estar composta por 3 componentes. Eu não sabia disso até começar a estudar. Mas qualquer mudança de atitude precisa preencher 3 componentes. Por mais que você pense, por mais que um dia eu pensei que mudança de atitude é uma ação, ela não é uma ação. Porque ela precisa preencher 3 componentes. Para que você mude de atitude fora da palavra de Deus, você precisa preencher o componente cognitivo. Você precisa preencher um componente afetuoso. E você precisa preencher um componente comportamental. Ou seja, para que você tome uma atitude, você precisa tomar ciência do fato. Você precisa sentir que aquilo é possível e verdadeiro, para que de fato você possa mudar o seu comportamento.
André, mas está muito enrolado isso. Você pode facilitar esse entendimento? Eu posso. Vamos ao aspecto cognitivo. Quem é que sabe? Quem é que sabe que dirigir um carro depois de consumir álcool, de na estrada, imprimir no seu veículo uma velocidade superior ao limite permitido, ultrapassar em faixas proibidas, utilizar, por exemplo, o acostamento para realizar ultrapassagens? Quem é que sabe que todas essas ações podem nos causar danos irreversíveis? Quem sabe disso? Ok. Então, todos os motoristas também sabem disso. Então, por que não mudam de atitude? Por que os motoristas que andam em alta velocidade, que ultrapassam em faixa não permitida, por que eles não param e tomam uma outra atitude? Porque não basta você ter ciência do fato. Você precisa também do fator afetuoso. E aí eu vou falar o que está acontecendo. Ele não para de fazer isso. Ele continua ultrapassando em faixa proibida. Ele continua andando em alta velocidade. Porque ele não consegue sentir que aquilo pode lhe trazer algum mal. Porque até hoje, há mais de 20, 30 anos dirigindo, ele sempre fez isso e nunca aconteceu nada com ele. Logo, se ele é um grande piloto e nada nunca aconteceu, para que mudar de atitude? Vamos continuar ultrapassando em faixa proibida. Vamos continuar andando em alta velocidade. Bom, mas aí, um dia, alguém próximo a ele sofre um acidente de danos irreversíveis. Ou talvez isso possa ter acontecido até mesmo com ele. Ou talvez nesta viagem ele presenciou um acidente que ele percebeu que aquele carro ultrapassava num lugar onde ele tinha acabado de pensar em ultrapassar também. Bom, aí neste momento, a porta do acesso ao emocional dele pode ser aberta. E como ele sente que aquilo poderia também ter acontecido com ele, aí as possibilidades de um comportamento diferenciado acontecem. E aí pode haver uma mudança de atitude. Perceberam? Mudar de atitude não é apenas uma ação. No mundo, a mudança de atitude, ela tem a razão e o comportamento, mas necessita do sentimento para criar esse elo e realmente promover uma mudança de atitude. E isso eu acho que é difícil. Porque se fosse fácil, o seu marido já tinha mudado de tanto que você já reclamou. Se fosse fácil, a sua esposa já tinha mudado de tanto que você já reclamou. Se fosse fácil, o seu filho já tinha mudado. Se fosse fácil, todos aqueles que estão no poder já teriam mudado. Porque é só mudar, é uma ação, mas não é. A mudança de atitude, ela vem de dentro. Ela vem de dentro para fora. Você tem a razão, você tem o sentimento, e você tem uma alteração no comportamento, e você tem uma mudança de atitude. É assim fora da palavra de Deus. E eu acho que é difícil. Bom, mas na palavra de Deus, olha que interessante.
existe também mudanças de atitude, porque quando o nosso Pai, através de Jesus, nos diz: arrependei-vos, Ele está nos convidando a uma mudança de atitude. Ele está nos convidando a abandonarmos a prática do pecado. Ele está nos convidando ao que vai se chamar de metanoia, mudança de mente, mudança de rota. E o interessante é que a mudança de rota através da palavra do nosso Pai, eu vejo como sendo uma mudança muito mais viável, muito mais prática. Sabe por quê? Porque, entenda o seguinte: quando o nosso Pai nos propõe uma mudança de atitude, nós precisamos tomar ciência desse fato. Mas nós precisamos tomar ciência da palavra de Deus. Só que no lugar de tentarmos sentir aquilo que a palavra nos diz, nós não precisamos sentir, nós precisamos crer. E crer é mais fácil. Por que, André, é mais fácil? É mais fácil do que sentir. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você começa a ouvir a palavra de Deus, você ouve, você toma ciência da palavra de Deus, e você crê, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tá, André, e aí aonde que entra a mudança de atitude? Porque a palavra de Deus nos diz que é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então veja, se você toma ciência da palavra de Deus e se você crê, o Espírito Santo, Ele fará a mudança em você. E esta mudança, ela é uma mudança verdadeira e ela é uma mudança duradoura. Pô, André, mas eu conheço uma porção de crente que não está passando por isso, não mudou de atitude. Eu também conheço uma porção. Mas sabe o que acontece? Acontece que a gente está tão habituado a ter que sentir para poder mudar, que muitos estão tentando sentir. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu não sinto isso. Não é para sentir, é para crer. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Minha Bíblia está aberta, inclusive, agora nesse salmo, e eu deixo ela na minha estante todo o tempo. Mas caramba, chegou a Covid e eu não senti que esta palavra surtiu efeito na minha casa porque entrou a Covid aqui em casa. Não é para sentir, é para crer. Se você buscar na Bíblia, em vários momentos da passagem da palavra de Deus, Ele não está pedindo para que você sinta, Ele pede para que você e eu creia na palavra dEle. E enquanto a mudança de atitude, minha, sua, de você que está em casa, enquanto esta mudança de atitude estiver pautado no mundo, aonde tomar ciência da palavra, tomar ciência do fato, sentir, para que o altere o comportamento, enquanto esta tríade precisar ser preenchida, as mudanças, elas não acontecem. E quando às vezes acontecem, elas simplesmente voltam a fluir, a acontecer de novo. Então aquela pessoa que viu aquele acidente passa a andar
um pouco mais devagar durante um período, mas depois ele volta de novo. Aquela pessoa que talvez fumava, para um tempo e depois volta de novo. Aquela pessoa que um dia chegou até a igreja e depois que as coisas se resolveram, ela simplesmente decidiu sair da igreja, abandonar a palavra de Deus, porque foi tudo pautado em sentimentos. Queridos, não permita que o sentimento conduza a sua vida com Deus. Abra o seu coração, permita que a palavra de Deus, e creia nisso, creia na cura que a palavra de Deus pode trazer para a sua vida. Creia na campanha que começou há mais de 2000 anos atrás. Arrependam-se, pois o reino do céu está próximo. Mude a sua atitude pautada na palavra. Ela é capaz de trazer mudanças, sim, duradouras. Olha, queridos, eu quero ler aqui com vocês uma passagem que está em João 16:8. E ele diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Queridos, só a palavra de Deus, só a palavra de Deus, ela será capaz de realizar as mudanças que necessitamos na nossa vida. Não é externo, é interno. E ninguém conhece o nosso interior tão bem quanto o nosso Pai. Porque Ele nos conhece, nós ainda era uniformes, assim diz a palavra. Você quer mudança? Você quer ser grato a Deus e não consegue ser grato a Deus? Peça para que Ele mude. Você quer liberar perdão, mas não consegue liberar perdão? Creia na palavra de Deus e permita que o Espírito Santo mude. Você quer perdoar? Ou melhor, você quer pedir perdão? Você sabe que você precisa pedir perdão por alguma coisa que você fez e não consegue? Creia na palavra de Deus e o Espírito Santo trará o perdão até a sua boca. Olha, queridos, eu sempre fui um cara muito cabeça dura. Alguns amigos dizem que eu tinha as minhas verdades incontestáveis. Mas as minhas verdades incontestáveis me levaram até um determinado ponto, que parecia ser uma coisa bacana. Mas depois eu olhei para baixo e eu vi que eu estava prestes a pular em um abismo. Mas eu não sentia que eu estava prestes a pular em um abismo. E eu quase pulei. Bom, mas a palavra de Deus, ela me tirou a tempo disso. Porque eu optei em ouvir a palavra, e a fé veio pelo ouvir esta palavra. Eu criei, e para a honra e glória do nosso Pai, hoje eu estou aqui, falando para você, e lhe convidando, ressaltando esta campanha. Vem comigo, vem com o nosso Pai,
Vamos ecoar o reino dos céus nessa terra. Vamos mudar o mundo. Somos sal, somos luz dessa terra. Queridos, desejo a todos vocês uma semana abençoada. Até a próxima. Hein? Tchau, tchau.